Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre falhas em sistemas distribuídos. Eu vou explicar duas métricas chamadas Availability e Reliability. Depois vou falar sobre o modelo de falhas. Vamos ver como é que falhas ocorrem na prática, para motivar o uso de redundância na construção de sistemas tolerantes a falhas. E vou terminar a aula falando de uma técnica chamada TMR. Então vamos começar com essa primeira pergunta, né? Por que sistemas reais falham, né? O que é uma falha? Sistemas reais podem falhar por diversas maneiras. Pode ter falhas em hardware, falhas em software, falhas em componentes, falhas externas aos sistemas, falhas internas aos sistemas e por aí vai. E o que a gente vai querer fazer é construir sistemas que sejam tolerantes a falhas, ou fault tolerant do inglês. E essa ideia de tolerância a falhas é um conceito muito vago. Tá? Então, para conseguir mensurar isso melhor, a gente vai definir propriedades que um sistema deve oferecer, como availability, reliability, safety, maintainability, e tolerante a falhas vai ser ter bons índices nos indicadores dessas propriedades. O sistema ser capaz de trabalhar, operar mediante falhas em seus componentes. Então vamos começar com essa primeira propriedade de reliability ou confiabilidade, né? Então confiabilidade é o tempo operacional continuamente até que uma falha ocorra. Um exemplo clássico aqui é você compra uma lâmpada e quanto tempo demora até a lâmpada queimar. Esse tempo, em geral, é aleatório e a distribuição desse tempo, né, ela, em geral, é desconhecida e às vezes é muito complicada. Então, o que a gente muitas vezes faz é trabalhar com o valor médio desse tempo. Então, o MTTF, o Mean Time to Failure, é o tempo médio dessa confiabilidade. Um outro conceito relacionado é o tempo que eu fico em falha até o evento de falha for reparado. Então imagina que nesse exemplo de lâmpada, né, depois que a lâmpada queima, você passa um tempo até trocar essa lâmpada por uma nova. Então esse é o tempo que você demora para recuperar dessa falha. Então, de novo, esse tempo muitas vezes é aleatório, a gente vai trabalhar com o valor médio dele, o MTTR, Mean Time to Repair. E aí, com isso, a gente define o Mean Time Between Failures, que é o tempo médio entre falhas, que consiste do MTTF mais o MTTR. Bom, o segundo conceito é chamado de Availability, ou disponibilidade, que significa, ou que é medido, como a fração do tempo que o sistema está operacional. Então a minha lâmpada, né, ela pode estar funcionando, pode estar queimada, eu quero saber a fração de tempo que a lâmpada está funcionando. Isso é a disponibilidade ou availability dessa lâmpada. Então ela é definida em função do reliability e do recovery como sendo, né, a razão entre o MTTF e o MTTF mais o MTTR. Então, para pegar esse exemplo aqui da lâmpada e torná-lo bem concreto, imagina que uma lâmpada dura em média 4,5 anos e você demora em média 1 dia e meio para trocar ela. Então o MTTF dela, em dias, é esse número que você está vendo aí, o MTTR dela em dias é 1,5, então a disponibilidade, o availability, é, né, o MTTF dividido pela soma dos dois, que dá 0,999. Então há uma alta aqui disponibilidade desse componente. Bom, é importante ter em mente que availability é diferente de reliability, eles são conceitos que medem coisas diferentes. Reliability é duração de tempo, né, até uma falha ou até o reparo, e availability é fração de tempo. Tá? Em particular, você consegue ter reliability alto e availability baixo? A resposta é sim, né? Você pode ter o MTTF de 5 anos, que é um número bastante alto, né, para alguns componentes, e o MTTR de 3 anos, dando origem a uma availability muito baixa, nesse meu exemplo aqui. Então, quando falha, você demora muito tempo para recuperar dessa falha, né, dando origem a uma baixa disponibilidade. A mesma coisa, eu posso ter um alto availability
e um reliability baixo, né? O MTTF pode ser 10 segundos, que é um tempo muito curto, então toda hora eu estou falhando, né? A cada 10 segundos tem um pequeno problema, mas eu demoro muito pouco tempo para recuperar, tipo 1 milissegundo. Então, nesse meu exemplo, eu vou ter um alto availability, mas um reliability, né, relativamente baixo. Então, um bom sistema, né, um sistema que é tolerante a falhas, deve oferecer alto reliability e alto availability. Bom, vou falar um pouquinho de modelo de falhas, que é uma abstração matemática para essa ideia de o sistema estar com uma parte funcionando, operacional ou em falha. Então, esse modelo é muito simples. O sistema ou um componente só possui dois estados. O estado 1 significa que o componente está operacional, o estado 0 significa que ele está em falha. E aí o meu sistema, a minha dinâmica é alternar entre esses dois estados. Ou eu estou operacional ou eu estou em falha. O tempo que eu fico em cada estado pode ser aleatório e esse tempo pode ter média 1 sobre gama 1 e 1 sobre gama 0. Então, gama 1 aqui é a taxa, né, de falha e gama 0 é a taxa de reparo. Repara aqui, né, 1 sobre taxa é igual a tempo. Então está aqui um diagrama para representar esse modelo. Ou eu estou operacional, no estado 1 em verde, ou eu estou em falha, estado 0 em vermelho, e eu tenho essas taxas aí de transição de um estado para outro. Então, se você olhar para um caminho amostral, né, uma realização desse meu modelo, eu vou ter o seguinte, né, o meu componente ou o meu sistema, ou ele está em verde ou ele está em vermelho, e ele passa diferentes períodos de tempo, né, em verde e em vermelho, alternando aí entre operacional e falha. E aí, isso aqui é uma execução, né, um caminho amostral desse meu sistema, e se você pegar esses verdes e fizer a média deles, você vai ter o valor de 1 sobre gama 1. Igualmente, se você pegar os vermelhos e fizer a média deles, você vai ter o valor de 1 sobre gama 0, okay? Dando origem aos tempos médios aí de falha e de reparo. Muito bom. Então, se eu assumir que essa distribuição de tempo em cada estado e o tempo de reparar é exponencial, uma distribuição exponencial, com as respectivas taxas gama 1 e gama 0, eu vou ter então que isso é uma cadeia de Markov, tá? Por causa desse diagrama. Então, por causa disso, eu posso calcular, né, a fração de tempo que o sistema passa no estado 1, e nesse meu exemplo aqui, a fração de tempo vai ser gama 0 dividido por gama 1 mais gama 0. E isso é justamente a nossa availability, a nossa disponibilidade, fração de tempo que o sistema passa operacional. Okay? Repara que isso depende apenas da razão entre gama 0 e gama 1 mais gama 0. Não depende da magnitude aí. Lembrando que a availability é diferente de reliability. E esse tipo de modelo, né, permite responder muitas outras perguntas, além desses tempos médios que a gente acabou de ver. Por exemplo, quantas falhas eu vou ter nesse meu sistema depois de ter unidades de tempo? Quantas falhas e quantos reparos, por exemplo. Então, modelos de falhas servem para a gente responder esse tipo de pergunta. Agora eu quero falar sobre MTTF. Na prática, um fabricante que fabrica componentes, em geral, ele tem que especificar, né, o MTTF do componente dele. Por exemplo, a CPU, a memória, o disco, a fonte. E esses números, eles são necessários para você poder calcular o MTTF do sistema, que é formado por esses diferentes componentes. Então, para discos rígidos, né, para HDs, o MTTF varia entre 300 mil e 1,5 milhões de horas. E aí, se você pegar um disco rígido, se você for na internet e ver o manual do seu disco rígido, você vai ver algo como essa especificação aqui, que fala de várias coisas, inclusive do MTBF do disco rígido. Isso aqui é um disco rígido da Seagate, chamado Cheetah, é o modelo, e você vai ver aqui que ele tem 1,4 milhões de horas Full Duty Cycle MTBF. Ou seja, ele trabalhando, né, em carga máxima, vai ter um mean time between failures, né, de 1,4 milhões de horas. Agora você pode estar perguntando, professor, 1 milhão de horas é 114 anos. Como que isso é possível, né? Como é que eles estimaram isso? Tá, então, é claro que esse valor médio ele é estimado com milhares de casos, né? A Seagate usa vários discos para poder estimar isso, em condições ideais, em condições perfeitas de operação do disco. E aí extrapola o que eles estão vendo, né?
utilizando um modelo matemático para dar origem a essa média. É claro que a realidade é bem diferente, né? Os discos rígidos queimam ou param de funcionar muito antes do que 114 anos. Okay? Então é bom ter em mente que uma coisa é o que o fabricante diz, que o fabricante constrói a partir desses modelos matemáticos em condições ideais, e outra coisa é o disco na realidade, dentro do seu PC ou num data center. Tá? Então, em particular, vamos falar agora de estudos de falhas em sistemas reais, para a gente entender, né, essa diferença aí entre a especificação do fabricante e o que acontece. E aqui nós estamos olhando para data centers, né, com mais de 1000 servidores, com vários discos e etc. E estamos olhando para a fração relativa de troca de componentes. Então, dá um problema num servidor, a pessoa vai lá trocar e qual é a fração de vezes que a troca foi um certo componente. Aqui nós estamos olhando para 3 data centers, HPC1, COM1 e COM2, são 3 data centers diferentes, tá? E aí nós estamos olhando para a fração de vezes que a troca foi, por exemplo, o hard drive, né, o HD, a memória, a CPU, a placa-mãe, o power supply aqui é a fonte, né? E se você olhar para esses 3 data centers, uma coisa interessante é que a fração de troca de componente entre os 3 data centers é diferente, né? Não é o mesmo componente que falha nos diferentes data centers, mas se você olhar, disco e memória estão entre os principais causas de reparo, né? Disco, memória e também a fonte aí, né? A fonte, em particular, nesse data center do meio, é o item que mais falhou, né? 34,8% das vezes o problema era a fonte, né? 20% das vezes era a memória. Tá? Enquanto, por exemplo, no data center mais à direita, com 2, né, quase 50% das vezes o problema era falha em um HD. Então isso mostra esses números na prática, né, indicando que, né, os servidores reais, seus componentes falham. E esses dados foram tirados desses artigos aqui, quem quiser dar uma olhada com mais detalhes. Vou falar então agora de um estudo também real, feito com discos rígidos, promovidos pela Google, né, um estudo feito pela Google, num serviço da própria Google, e esse estudo foi feito com 100 mil discos num período de 5 anos. Tá? Então é um estudo bastante grande, né, tanto em número de discos, 100 mil, né, quanto em período de estudo, 5 anos. E o que a gente vai olhar aqui é a taxa anual de falhas por idade. Então aqui no eixo Y eu tenho a taxa anual de falha, ou seja, a fração de discos que estão falhando daquela idade. Tá? Então no eixo X eu tenho a idade, no eixo Y essa taxa anual de falhas. Né? E aí isso aqui é meio que os resultados, e se você olhar para isso, uma coisa bem interessante é que discos com 1 ano de idade falham menos, né, do que discos com 3 meses de idade. Então a taxa anual de falha ela é mais alta para discos mais jovens do que para discos um pouco mais velhos. E em particular, nós temos uma taxa anual de falha mais alta aqui para 3 anos, né? Discos com 3 anos de idade tendem a falhar mais do que discos com 4 anos de idade. Isso tem a ver com, né, características do fabricante do disco, né? As peças do disco acabam ficando obsoletas, desgastadas depois de 3 anos. Uma coisa legal aqui desse artigo que está aqui embaixo também é o Eduardo Pinheiro. Ele foi aluno aqui da UFRJ e trabalhava na Google na época que esse estudo foi feito. Muito bom. Agora vamos ver esse mesmo estudo olhando não só para a taxa anual de falhas, mas segmentando pela carga no disco. Então a carga aqui é o número de bytes totais, né, lidos e escritos por semana no disco. Então os discos, obviamente, eles são submetidos a diferentes cargas e isso tem, obviamente, um impacto na taxa de falha do disco. Então o estudo dividiu os discos em 3 faixas de carga, baixa, média e alta, e está aqui o resultado segmentado por idade e por carga. Tá? E uma coisa legal é que você vê que os discos com maior carga falham mais, né? Principalmente quando eles são jovens. Então um disco submetido a uma alta carga, né, de 3 meses de idade, tem uma taxa de falha aí maior do que qualquer outra categoria, né?
maior até que discos com 3, 4, 5 anos de idade. E você também vê que os discos com carga mais baixa, em geral falham menos. Então esse é um estudo de dados reais, né, sobre falhas em equipamentos. Então isso meio que motiva esse outro modelo para a taxa de falha. Então, no eixo X aqui eu tenho o tempo ou a idade do componente e no eixo Y essa ideia de taxa de falha. E o que a gente viu, né, é que no começo, quando o componente é muito jovem, nós temos uma taxa de falha alta. E essa taxa de falha diminui, e aí ela entra num período meio que estável, e depois a taxa de falha volta a crescer quando o componente começa a ficar muito desgastado. E esse modelo, chamado de curva do tipo banheira, ou bathtub curve, tá, representa o comportamento de muitos componentes eletrônicos. Muitos componentes têm esse tipo de característica. Okay? E o que é curioso, a gente pode olhar para como que as pessoas falham, no sentido de pessoas morrem, né? E aqui a gente está olhando para a taxa de pessoas que morrem com uma certa idade. Então o eixo Y é o mesmo que o anterior e o eixo X é a idade da pessoa. E aqui é um estudo feito com pessoas nos Estados Unidos, em 99, segregando entre homens e mulheres. E o que é interessante é que nós temos uma taxa de morte mais alta quando você é muito jovem, né, quando você nasce. Essa taxa de falha ou de morte decresce e chega num ponto mínimo ali quando você tem 13, 14 anos, e depois volta a subir, okay? E depois sobe até o final da sua vida. Então, de novo, parece ter aqui uma curva do tipo de banheira, poderia explicar porque o ser humano é formado por componentes, né? E esses modelos de taxa de falha poderiam ter uma similaridade entre máquinas e pessoas. Então, esse é um assunto discutido na literatura. Bom, agora como é que a gente lida com falhas? Está claro que nós vamos ter que lidar com essas falhas. Eu acabei de mostrar que falhas de fato acontecem e a maneira como lidar com elas é utilizando redundância, colocando vários componentes em paralelo para trabalhar. Repare que a natureza já faz isso, né? Nós temos 2 olhos, 2 rins e por aí vai. A gente é construído com redundância para ter algum tipo de tolerância à falha. Então a ideia é a mesma aqui, eu vou ter diferentes componentes do meu sistema fazendo exatamente a mesma função. Por exemplo, 2 HDs que têm exatamente os mesmos dados, eles têm os dados replicados. E aí, se um HD falha, o sistema continua funcionando sem problema algum, esse HD que deu problema é trocado, e o novo, então, recebe os dados do que estava funcionando e eu passo a ter o componente com 2 HDs sem ter nenhum tempo, né, de queda do sistema, sem o sistema ter falhado. Então, a gente vai construir sistemas tolerantes a falhas utilizando partes que falham. Tá? Isso é uma coisa essencial em sistemas distribuídos. Em sistemas distribuídos, nós vamos ter sempre partes falhando. Então, a gente vai precisar construir esse tipo de redundância para que o sistema continue a operar mesmo quando algumas partes estejam falhando. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a redundância pode ajudar? Vamos ver um exemplo aqui de como é que eu consigo usar a redundância para melhorar os meus índices naquelas propriedades de disponibilidade e confiabilidade. Então, imagina que eu tenho um HD e esse HD tem uma availability, né, de 90%. Você quer fazer um sistema que tivesse availability de 99,9%. Então, quantos HDs desse eu tenho que usar? É claro, se eu botar 2 HDs, né, a disponibilidade vai ser maior. Se eu botar 3, vai ser maior ainda, porque com 3 HDs, enquanto um estiver funcionando, o sistema está funcionando. Eu estou copiando os dados nos 3 HDs. Então, vamos chamar de availability, esse 90%, vamos encarar isso como sendo a fração de tempo que o sistema, né, que o componente está operacional. E eu vou encarar essa fração como sendo a probabilidade dele estar operacional. Você vai lá no sistema, olha para ele, qual é a chance daquele componente estar operacional. Vou chamar isso de P, que é essa disponibilidade aí.
E aí o que a gente quer calcular é P de K, que é a probabilidade de ter ao menos um componente dos K operacional. Então eu vou ter K discos juntos. Então se eu assumir que essas falhas são independentes, né, uma falha não afeta a outra, que é uma premissa muito forte, eu estou assumindo que essas falhas ocorrem de forma independente, PK vai ser dado por essa expressão aqui, 1 menos P elevado a K. Repara que 1 menos P elevado a K é a probabilidade de todos eles falharem, né? De eu ter uma situação onde todos os K falharam. Então, 1 menos isso é a probabilidade de ter pelo menos um funcionando. Então, essa expressão é a minha nova availability, a minha nova disponibilidade, quando eu tenho K discos iguais. Tá? Repara que essa expressão aqui, ela aumenta com K, em particular ela vai para 1, conforme K cresce, então eu posso construir um sistema com a disponibilidade tão alta que eu queira. Então vamos voltar ao nosso exemplo, quantos HDs eu preciso? Bom, então eu tenho essa expressão aqui e eu quero resolver isso para K, né? Então eu quero que PK seja 0.999, essa é a minha especificação, resolvo para K e isso vai dar 3. Então com 3 HDs eu já consigo essa disponibilidade de 3 noves. Agora tem o outro lado da moeda, né, que é o seguinte, com 3 HDs eu vou ter mais chance de ter pelo menos um em reparo. Tá? Então qual é a probabilidade de ter pelo menos um HD em reparo? Se eu assumir falhas independentes, a gente consegue calcular isso é o que eu estou chamando aqui de QK. Então QK vai ser 1 menos P elevado a K, onde P elevado a K é a probabilidade de estarem todos funcionando, né? Então 1 menos isso é a chance de ter pelo menos um em reparo. Então para K igual a 3, a gente vai ter que Q3 é igual a 27%, o que significa que 27% do tempo eu vou estar consertando, eu vou ter pelo menos um disco em reparo. Então uma grande fração de tempo com algum disco em reparo, e esse valor aqui de QK, ele aumenta, né, com K. Então sistemas reais vão ter essa característica, a gente vai ter componentes praticamente o tempo inteiro, vai ter pelo menos um componente em falha tendo que ser reparado. Muito bom. Agora eu vou falar então sobre a ideia de organizar componentes, e imagina que eu tenho um sistema formado por 3 componentes, A, B e C, e esses componentes trabalham em série. O resultado do componente é a entrada do próximo componente. Então você tem que ter em mente essa figurinha aqui. Eu tenho alguma informação que chega nesse componente A, né, que pode ser um software ou um hardware, ok? E aí esse A envia a informação para B, que envia para C, e eu tenho uma saída aqui no final. Então, a minha pergunta, o nosso problema é criar redundância nesse sistema, né? Para que quando A ou B ou C falhem, o sistema continue a funcionar. Então a ideia é replicar esses componentes, por exemplo, usar 3 cópias de cada componente. E a pergunta é como é que eu organizo essas cópias para ter um sistema que seja mais tolerante a falhas. Então a ideia 0 seria replicar os componentes de maneira independente, formar 3 linhas de execução, se eu replicar cada componente 3 vezes, 3 linhas em paralelo. Então tem aqui a figurinha que você tem que ter em mente. Eu peguei o componente A, o componente B e o componente C, e eu copiei esses componentes, eu construí, repliquei eles 3 vezes. Então eu tenho 3 linhas em paralelo, e agora o meu sistema vai estar operacional, eu consigo fazer esse processamento, né, quando não tiver falhas em alguma linha. Então, enquanto tiver uma linha funcionando, né, A1, B1, C1, ou A2, B2, C2, ou A3, B3, C3, eu vou ter o meu sistema funcionando. E aí eu não vou estar operacional, o sistema vai estar em falha, se tem falha nas 3 linhas, né? Se tem pelo menos um componente em falha em cada uma das linhas. Então o sistema não vai funcionar nesse caso. E o que é ruim aqui é que eu vou ter o sistema não operacional, mesmo quando essas minhas falhas são em componentes distintos. Por exemplo, se eu tiver uma falha em A1, outra em B2, outra em C3, esse meu sistema aqui, ele vai estar em falha, porque eu tenho 3 falhas, uma em cada linha. Okay? Então isso motiva o que a gente vai apresentar agora, que é o TMR, Triple Modular Redundancy, que é uma maneira de você organizar componentes de forma não independente. Eu vou meio que misturar os componentes.
E essa mistura vai utilizar um votador, que é um circuito simples, que funciona da seguinte maneira. Esse votador vai ter 3 entradas, se 2 ou mais entradas são iguais, ele repassa essa entrada para a saída dele. Caso contrário, ele não repassa nada. Então, basicamente, ele filtra, né, coisas erradas. Se tiver um valor diferente dos outros 2, esse diferente é suprimido da saída dele e os outros 2 é colocado na saída. Então tem uma figura aqui para ilustrar isso, não apareceu aqui no vídeo, mas vocês podem conferir no slide de vocês, né? E aí o que acontece se A1, B2 e C3 falham? Então está aqui a figura, né? Se A1, B2 e C3 falham, o meu sistema continua funcionando adequadamente. Repare que eu tenho um votador, né? V1, V2 e V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, né? Eles recebem a entrada dos componentes, escolhem aqui se duas ou mais são iguais, eles repassam isso, né? E aí, se você olhar aqui, se A1, B2 e C3 falharem, tudo continua funcionando bem, né? Por quê? Bom, porque os componentes vão receber as 2 entradas válidas, né? Por exemplo, se você A1 falhar, né? V2 e V3 recebem A2 e A3 e vão repassar isso para frente. Okay? Então não tem problema aqui. Tá? Então repare que eu consigo continuar trabalhando, funcionando, mesmo quando eu tenho uma falha em cada uma das linhas. Agora uma pergunta muito boa é por que eu estou usando 3 votadores aqui? Então, repare que o meu diagrama, né, ele tem 3 votadores em cada nível. Um votador seria suficiente, né, porque ele poderia agregar as saídas de A1, A2 e A3 e alimentar B1, B2 e B3. Bom, a razão aqui é justamente porque os nossos votadores podem falhar. Então a ideia de ter 3 votadores é ter redundância também nos votadores. Isso vai permitir o sistema funcionar mesmo quando eu tenho falha em um dos votadores. Então, por exemplo, se A1 e V1 falhar, o meu sistema continua operacional, né, porque V2 e V3 vão receber as entradas de A2 e A3, vão passar isso para a saída, B2 e B3 vão receber isso, vão passar para as suas saídas, e aí, né, V4, V5 e V6 vão repassar isso para as suas saídas. Okay? Em compensação, se 2 votadores falharem, V1 e V2 falharem, o sistema deixa de funcionar. Bom, por quê? Bom, porque se esses 2 votadores falharem, né, o que vai acontecer? Né? Bom, vai chegar o dado em B3, mas não vai chegar nada em B1 e em B2, né? E aí B3 vai passar isso para frente, no votador V4, V5 e V6 vai receber só a informação de B3. Então não vai receber nenhuma outra informação e esses votadores não vão passar essa informação adiante, porque a regra aqui é ter 2 valores iguais, pelo menos, né, para passar esse valor para frente. Então o sistema não tolera a falha de dois votadores. Muito bom. Então isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se encontra aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Tchau, tchau, pessoal.